Nós voltamos falando sobre drogas, um assunto muito sério e que está mais próximo da gente do que a gente imagina ou até gostaria, né? Curiosidade, fuga, vontade, influência dos amigos, coragem para enfrentar alguma situação difícil, enfim, são inúmeras as justificativas usadas para o uso de entorpecentes. Elas são substâncias naturais ou sintéticas que podem ser injetadas, inaladas ou ingeridas, que quando entram na corrente sanguínea e atingem o cérebro, desequilibram o sistema nervoso. Mas por que esse processo no organismo é tão violento? Por que é tão difícil se livrar de vez desse vício? Olha, para esclarecer essas questões, eu já estou aqui com o Apocajalo Camargo, que é diretor de uma clínica de reabilitação. Seja bem-vindo, obrigada pela participação. Estou aqui também, gente, com a Tatiane Regina Silva, que é psicóloga, e também com a Cristina Lacerda, que também é psicóloga. Também obrigada pela presença de vocês. Obrigada, o que acontece, Cristina, no organismo de uma pessoa que é dependente químico? Bom, para a gente entender a dependência, a gente tem que primeiro entender que ela é uma doença. É uma doença? Né? Uma doença, ela é caracterizada como um transtorno mental e comportamental devido às substâncias. Então, ela, primeiramente, é uma doença cerebral. Né? A droga, ela passa pela corrente sanguínea, atinge o cérebro, atinge os neurônios. Isso já em seguida, digamos assim, a pessoa que está ali injetando, enfim, seja a droga que for, isso já acontece na sequência? Na sequência. Por exemplo, as drogas fumadas, elas chegam mais rápido ao cérebro, por isso que o crack, o oxi, essas drogas são muito mais viciantes do que outras, porque o pico de prazer é muito rápido, mas ele cai muito rápido. Então, imediatamente, ele precisa de uma nova dose para sentir aquele prazer de antes. Por isso o vício? Por isso o vício. Não só por isso também, mas ele atinge a zona de prazer, ativa o sistema de recompensa, né? Então nós temos vários neurônios. Existe uma brecha entre esses neurônios que é sinapse e é preenchido com dopamina, que é uma substância química que dá prazer. Então dá muito prazer e é altamente viciante por isso. Bom, você falou do prazer, que é o que as pessoas buscam nesse vício, mas as consequências negativas são infinitamente maiores. Quais são? Com certeza. Elas podem ser desde transtornos psíquicos, transtornos clínicos. Então, as drogas podem levar até uma esquizofrenia, uma psicose, né? Independente de qual droga seja. E com relação ao organismo, o que acontece de ruim ao nosso organismo nessa Tudo, dependência? né? Por exemplo, vamos supor essa droga nova, o Oxy, que está aparecendo. Não é que ela está aparecendo agora. Ela já está no Brasil há cerca de 7 anos, mais ou menos. Nossa. Ela está mais em evidência agora. E a gente também não sabe ao certo se esse crack que está se usando no Brasil é o Oxy ou é o crack. Porque a diferença, você olhando uma para outra, é muito sutil. Então, o crack ele é mais branco um pouco, porque ele é feito com éter, com bicarbonato de sódio, e o Oxy é um pouquinho mais amarelado. Só que na composição do Oxy entra o querosene e cal. Nossa, mãe. Então, aquilo quando ingerido, aquilo vai destruindo tudo, ele já vai queimando. Queima mesmo? Queima mesmo. Né? E mata, que está matando 1/3 dos usuários de crack em um ano. Tatiana, e o vício, esse vício que cada vez mais a gente vê que aumenta, como é que um familiar, um pai e uma mãe conseguem verificar se o filho é viciado ou não pegando no flagra, mas através das atitudes? Na verdade, a gente vai ter que acabar observando esse paciente, essa pessoa em casa, né? Ele vai apresentar comportamentos diferentes de uma pessoa que está bem, que está conseguindo cumprir suas funções no dia a dia. Exemplo disso? Exemplo, por exemplo, o jovem, ele vai acabar não correspondendo ao que se espera, ao que os pais esperam na expectativa em relação à escola, em relação à dedicação dele nas funções que ele teria para corresponder. As atividades diárias, todas as
funções dele, ele vai acabar não praticando, né? Em relação ao vício, em relação a acabar sempre buscando esse prazer que vai ser maior do que estudar, do que praticar esporte, do que estar com os amigos, né? A não ser para estar fazendo uso recorrente da droga. E com relação ao comportamento junto com os pais, o que muda com relação até à personalidade? Não sei se tem alguma mudança nisso também. A relação da personalidade, ela vai ser, por exemplo, o paciente ele apresenta agressividade, né? Ele não tem mais interesse em estar perto da família, ele se retira, né? Porque, na verdade, os interesses da família não são mais os interesses dele, né? Há uma troca de valores em relação ao que ele faria antes e ao que ele faz agora no uso da droga. E é verdade, digamos assim, quem fuma, quem injeta, quem inala uma vez, vai querer sempre, quer dizer, daí a primeira vez já pode se tornar o vício? Depende da substância e depende do metabolismo do indivíduo. Cada paciente. Cada paciente. Então, por exemplo, às vezes ele pode ser dependente para uma droga estimulante e não ser para uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, depende de cada uma droga. Cada organismo reage de uma maneira, de uma forma. Por exemplo, a cocaína ele pode usar e viciar imediatamente. E pode usar e não sentir nada. Depende do organismo da pessoa. Camargo, com relação ao tratamento, você tem uma clínica aí de reabilitação. Primeiro, assim, a experiência que você relata das pessoas que procuram ou dos familiares, como é que é? Aproveita e transmite isso um pouquinho pra gente, até porque é super importante essa entrevista aí para quem está nos acompanhando em casa. Não, verdade. Eu tô nesse segmento, eu tô nesse ramo já não faz muito tempo, faz aí 4 anos, mas eu venho de uma família que trabalha nesse ramo já há mais de 25 anos. E hoje a minha atuação ela é muito direcionada com os familiares. Apesar de a gente estar aprendendo, eu estou aprendendo muito sobre dependência química, não tem como não. Mas o vínculo com a família, isso é muito claro comigo, eu que atendo as famílias, eu que faço toda a abordagem inicial. Então, a nossa linha de tratamento, nós temos unidades especializadas, então a gente trabalha com tratamento biopsicossocial, que entra aí a reabilitação biológica, o tratamento psicológico, toda a reeducação, reestruturação dele, e ferramentas e manejos para ele com a sua ressocialização. Então, para ele consiga voltar e ter ferramentas e manejos para se manter em abstinência. Como eles chegam e como eles saem de uma clínica? Aí que tá. A família, ela vem com essa bagagem de muita dúvida, de muitas perguntas, muitos anseios também e muitas dificuldades. Então, muitos familiares a gente vê que é necessário você acolher essa família para o tratamento, é fundamental. E grande parte dos pacientes hoje, se não a grande maioria, 70%, vem como internação involuntária, que é uma internação mesmo contra a vontade do paciente. É muito difícil eles mesmos terem a vontade de se auto-internar? Não é difícil. Os pacientes ou as pacientes, eles têm isso, no íntimo deles, eles sabem a necessidade. Primeiro, substância química é ilícito. Segundo, eles sabem os prejuízos. Então, lógico, a doutora Cristina ela expôs muito bem os prejuízos orgânicos, mentais. Agora, há também as perdas sociais, financeiras, familiares. Então, as perdas, todas elas são todo paciente ele entende as perdas que ele está tendo. Então, ele sabe a necessidade. O primeiro passo é difícil. Aí entra a necessidade da família tomar as rédeas da situação, fazer a internação com base legal, claro. E o paciente, ele, mesmo que ele seja involuntário, mas isso é uma situação muito inicial. Então, a involuntariedade dele é coisa de 1 semana. Porque 1 semana, 1 mês, aí depende muito da individualidade, é claro, né? O tratamento especializado, ele vai fazer todo um levantamento da reserva e do comprometimento do paciente. Mas o paciente, na sua grande maioria, ele entra mesmo involuntário, mas muito rapidamente ele passa a assumir para si o foco no tratamento. Quando ele começa a se estabilizar organicamente, até a fase da desintoxicação, isso vai ajudando ele a recobrar como é que funciona, pouco a organização. Certo, um tratamento, como é que funciona nessa desintoxicação? O que eles passam? Como é que é? Claro, sem citar nomes, mas para a gente conseguir acompanhar o processo. Claro. Bem, existem estudos da Unifesp, lá em São Paulo, que o processo de desintoxicação é de 7 a 12 semanas. Isso, é claro, depende muito da individualidade de cada paciente. Nós indicamos um tratamento geralmente de 4 meses. 120 dias é o nosso programa
intensivo de tratamento. Dentro de cada quadro vai ser também proposto um tratamento modular. Então, tem pacientes que têm menos disponibilidade, tem pacientes que têm a total disponibilidade, tem pacientes que requerem outro foco de tratamento, enfim. Mas no programa intensivo, o paciente ele vem, o processo de desintoxicação não é nenhum segredo, não é nenhuma sala que ele vai ficar fechado durante dias, muito pelo contrário. Tratamento de choque? Muito pelo contrário. O paciente ele vem, a partir do primeiro momento, ele já é integrado no convívio da comunidade, a gente chama de comunidade o núcleo, né? Entre os pacientes ou entre as pacientes, ele já é envolvido e já passa a participar. Então, nós temos uma grade terapêutica, que são as atividades em grupo. Toda a nossa estrutura ela é formatada por profissionais graduados. Então, tem entre a psicoterapia, entre a psicoeducação com os psicólogos. Então, a maior parte dos grupos são ministrados por psicologia. Arte-terapia, que é um espaço mais lúdico, certo, ajuda no desenvolvimento motor, até a reorganizar isso. Mas consegue educação física. ter cura? É possível curar um dependente químico? Não existe, é uma doença incurável, como já foi dita. A dependência química, ela é possível você... Por isso que é o tratamento biopsicossocial. Biologicamente, ele tem que ter alta quando ele tiver com o organismo o mínimo possível de resquício de abstinência. Isso vai ajudar que ele consiga a não recair com facilidade. Psicologicamente, ele tem que estar reorganizado, consciente porque o prazer existe, é iminente. Sem demagogia, a gente não vai trabalhar que não existe. Existe o prazer do uso. Agora, existe todo o lado negativo. Então, ele tem que sair consciente de uma internação, consciente da necessidade. Ele tem que sair consciente do que ele não deve fazer mais uso e com as ferramentas que aí entra todo o programa da psicologia também, que é a prevenção à recaída, até os 12 passos, o programa dos alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, narcóticos. Tudo isso são estratégias de manutenção de abstinência. Então, o paciente, ele sai. Não sai com cura, não existe cura. Hoje ele sai com uma bagagem muito densa de informação, de reorganização pessoal, para que ele consiga, quando ele sair da clínica, ele consiga manter essa abstinência. Tem muitos pacientes que a gente indica uma internação domiciliar, quando ele sai da clínica, ele mantém ainda num processo de progressividade, a família acompanha, por isso que é importante o papel da família. Quando ele volta, alguma coisa possivelmente tem que mudar dentro da família também. E essa progressividade, ela vai caminhando. Aí depende muito do perfil também do paciente. Sua clínica é aqui em Blumenau? Não, nós atendemos hoje unidade de internação em São Paulo, próximo, na região oeste de São Paulo, que é próximo à USP, que é a região onde está a maior demanda de profissionais especializados. Aqui em Blumenau, nós temos, junto com a Tatiane, uma central de atendimento. Então, ela presta o atendimento aos familiares em loco, aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, em geral, e ela presta depois o tratamento, a continuidade da internação. Então, ela presta um serviço de pós-internação, são consultas, né, com a psicologia, e a psicóloga, juntamente com a família, é claro, ela vai identificando até sinalizadores. Então, o paciente, mesmo depois de uma internação, ele está suscetível a ter recaída, é isso que a gente quer evitar. Para isso que serve uma internação. E o pós-internação, junto com a família, vai identificando se ele vai tendo alguns sinalizadores. Como já foi dito, ele pode ter uma recaída comportamental, até mesmo antes de uma recaída de uso. Certo. Então, a psicologia, o pós-internação, a família... É fundamental. É fundamental em todo o processo. Então, o tratamento, ele não é uma coisa estanque, que vai lá, fica um tempo e sai ok. Não é isso. É toda uma gleba, né? Uma coletividade de informações. Como o próprio nome diz, é tratamento, né? Exatamente. A gente vai passar até o site também para você aí de casa, tá? É www.clinicacpr.com.br. Vamos colocar na tela, www.clinicacpr.com.br. Muito legal, obrigada pela participação de vocês, meninas, obrigada aqui por vir. Conforme a gente falou, né, gente, não tem cura, mas é uma doença que a gente já citou aqui e tem pelo menos como... Ela é tratável, né? Tem que tratar a vida inteira, né? Justamente, é como a diabetes, né? O paciente descobre que tem diabetes, ele precisa sempre estar atento, né? Existe controle. Exatamente. Esse então, é o ele principal. Tem que ficar atento. E aí, o jeito dele ficar atento e controlando é esse, né? Indo à psicoterapia, a família podendo participar. E a família mais atenta do que nunca, né? Exatamente. Nesse processo. Ok, gente, obrigada, tá? Obrigada mesmo pela participação de vocês.